Hoje nós vamos começar a apostila 3. Nós vamos estudar a página 10, a página 17. Minha casa, muitas casas. Na página 10, nós vamos ver a imagem de algumas moradias. Então, vamos ver essa aqui, ó. Casa de tijolo grande de argila, no município de Monte Alegre de Goiás. Aqui nós temos um iglu no território de Nunavut, Canadá. Prédio residencial no município de Arandu, São Paulo. Casa de madeira no município de Alvorada, Tocantins. Neste módulo, você vai conhecer os diferentes tipos de moradia, descrever o lugar onde mora, explorar os sólidos geométricos, observar a geometria em vários lugares, fazer arte com formas geométricas, quantificar, compor e escrever números, conhecer alguns animais de estimação, conversar sobre as relações entre as pessoas e os animais, acompanhar e ler diferentes textos, formar palavras e escrever textos, brincar e jogar, trocar ideias com os colegas e o professor, receber dicas de leitura, identificar regras de convivência familiar, investigar e explorar sequências numéricas, fazer adições e subtrações na reta numérica. Agora eu quero que vocês observem as imagens. Como é a paisagem em que está cada moradia? Vamos olhar? Vamos ver as semelhanças e as diferenças? Prédio. Prédio nós vemos na área urbana. Essa foto aqui, olha, nós conseguimos ver uma plantação. Então, aqui é na área, provavelmente na área rural, ó. Aqui também, ele é bem afastado da cidade. E aqui é uma paisagem natural. Como é o formato das moradias mostradas? Vamos observar, ó, aqui, que formato que tem o nosso telhado quando a gente olha esse pedacinho aqui? Formato de um triângulo. E esse aqui, que formato que tem? Um retângulo. Aqui também, ó, se a gente olhar só essa partezinha aqui da casa, é um retângulo. E essa parte aqui, quem lembra o nome desse? É um trapézio. E aqui nós temos, ó, arredondado, parece a metade de um círculo. De que materiais cada moradia é feita? Aqui diz que é feita de madeira. Aqui provavelmente foi feito com blocos de concreto. Aqui, tijolo grande de argila. E o iglu é feito com gelo. Tema: moradias de todo tipo. Onde é o melhor lugar do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo na opinião de vocês? O que vocês acham? É a sua moradia? Por quê? Página 12.
observar as fotografias da abertura, é possível perceber que há vários tipos de moradia. Vamos conhecer mais algumas? Muitas pessoas vivem em apartamentos, outras vivem em casas que podem ser grandes ou pequenas. Então, aqui nós temos uma casa-térrea em São Paulo. Nós vamos contornar nesse texto o nome do tipo de moradia. Vamos ver aqui nesse texto quais são os tipos de moradia que aparecem. Aparecem as palavras apartamentos e casas. Vamos contornar? Apartamentos e casas. Muito bem. Algumas pessoas vivem perto de rios e constroem suas casas sobre estacas. Essas moradias são chamadas de palafitas. Moradia de Ribeirinho, na várzea do Chicaia, canal do Rio Amazonas, no município de Almeirim, Pará. Vamos contornar no texto o nome da moradia? Como chama essa moradia? Palafitas. Ela fica sobre essas estacas aqui, que protege a casa de alagamentos, de inundações. Vamos procurar no texto? Palafitas. Muito bem, ó. Palafitas. A próxima. As populações que vivem na floresta, como os indígenas, constroem suas moradias com madeira e palha, que eles mesmos retiram da natureza. Moradia indígena na aldeia Ipavu, Camaiurá, Alto do Xingu, no município de Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Essa moradia aqui, ela é com madeira e palha. Vamos contornar no texto? Moradias com madeira e palha. Moradias com madeira e palha. Vamos contornar. Nas cidades, existem pessoas que, por não terem condições financeiras, constroem moradias muito simples, chamadas barracos, que às vezes são pouco resistentes às chuvas e aos ventos. Barraco na comunidade de Santa Marta, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. Vamos contornar o tipo de moradia? Nós vamos procurar aqui no texto a palavra barracos. Muito bem. Barracos. Há pessoas que vivem em moradias móveis, como os trailers e as tendas de pano. Há também moradias temporárias, como os iglus, feitos de gelo. Trailer estacionado em um camping próximo à região serrana, no município de Santa Teresa, Espírito Santo. E aqui nós temos uma tenda de pano no deserto de Gobi, Mongólia. Então as pessoas podem se mover de um lugar para o outro.
Por isso que elas são chamadas de moradias móveis, porque você pode mudar ela de um lugar para outro. É só montar a casa. E aqui no caso, é só dirigir até um determinado lugar. E os iglus, elas são temporárias, porque a pessoa fica ali só por um tempo. Vamos contornar no texto o nome dos diferentes tipos de moradia? Ó, nesse pedacinho de texto, nós temos aqui 3 moradias: trailers, tendas e iglus. Vamos procurar no texto? Trailers, tendas e iglus. Quais materiais foram usados para construir cada tipo de moradia? Você sabia? Alguns materiais são retirados diretamente da natureza, como a madeira, a palha, a pedra, o barro e o gelo. Trocar ideias. Número 1. Página 13. Das moradias apresentadas, quais você conhece? Nós temos aqui uma casa, as palafitas, trailer, o barraco, a tenda de pano e a casa de madeira e palha. Quais vocês conhecem? Número 2. Qual delas chama mais a sua atenção? Por quê? Me diz, qual dessas moradias que chama mais a sua atenção? Número 3. Você conhece outro tipo de moradia? Número 4. Conte como é a moradia onde você vive. Ele falou aqui. É uma casa verde, de tijolos, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, quintal e o portão é fechado e marrom. Então, ele descreveu a casa dele. Ele contou como é. E vocês? Como é a moradia de vocês? Número 5. Do que você mais gosta na sua moradia? A menininha gosta do quarto, ó. Eu gosto do meu quarto. Por quê? Lá ficam meus brinquedos. Por que lá ficam meus brinquedos? Então ela gosta do seu quarto. E vocês? Qual parte da casa que vocês mais gostam? Do que vocês mais gostam na sua moradia? Atividades número 1, página 14. Contorne no texto o nome dos diferentes tipos de moradia. Nós já fizemos. Podemos passar para a atividade número 2. Qual é o nome da casa feita de gelo? Como que chama essa casa aqui? Vocês se lembram? A casa feita de gelo se chama iglu. Número 3. Que tipos de moradia não são citados no texto? Pinte. Então, aqui eu tenho casa de palha, palafita, casa de pedra, barraco, tenda de pano, casa de madeira, apartamento e sobrado.
E aqui do lado eu vou colocar as moradias que foram citadas no texto. Então foi citado iglus, barracos, palafitas, apartamento, moradias com madeira e palha, casas, trailers, tendas. Essas foram as moradias citadas. Agora vocês vão olhar aqui e vão me dizer qual dessas moradias aqui que não estava citada no texto. Vamos ver se vocês encontram? Muito bem! Casa de pedra. Tem mais uma. Muito bem! Sobrado. Número 4. Assinale o tipo de moradia em que você vive. Então, vocês vão colocar aqui, se é casa, palafita, apartamento ou outro tipo. E no número 5, assinale com um X os materiais utilizados na construção da sua moradia. Tijolo, bambu, pano, madeira, palha, barro, pedra ou telha. Vocês vão assinalar quais foram os materiais utilizados na construção da sua moradia. Esses 2 exercícios aqui, a resposta é pessoal. No exercício número 6, vocês vão desenhar sua moradia. Eu fiz aqui uma casinha, mas é um exemplo. Tema: formas por toda parte. Página 16. Você viu imagens de diversas moradias. Elas apresentam formas diferentes. As formas fazem parte do seu dia a dia e também estão presentes na sua casa, nos seus brinquedos, no seu material escolar, etc. Veja algumas nas imagens a seguir. Observe as formas e as cores. Aqui eu tenho um caderno amarelo. Qual que é o formato? Ó, retangular. O ventilador, ó. Aqui, ó. Um círculo. O quadro. Quadrado. A bicicleta, vamos ver as rodas, ó. Círculo, são 2 círculos. Essa atividade aqui nós não vamos fazer, porque nós não estamos na sala. Mas eu vou mostrar para vocês os sólidos geométricos. Vamos conhecer? Danica é muito observadora. Ela procura formas geométricas em tudo que vê. Então, aqui nós temos um chapéuzinho de aniversário, uma bola, uma latinha de refrigerante, uma caixa, um dado. Em que formas geométricas ela pensa quando vê esses objetos? Esse objeto aqui chama cone. Esse é uma esfera. Cilindro, paralelepípedo e cubo.
Esses objetos com formas geométricas são chamados de sólidos geométricos. Então, eu trouxe aqui os objetos para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho um cilindro. Onde eu encontro um cilindro? Por exemplo, numa lata. O formato de um cilindro. Rolinho de papel higiênico. Rolinho de papel toalha. Eles não são fechados aqui, tá vendo? Eles estão abertos, mas eles são no formato de um cilindro. Aqui eu tenho uma esfera. Esses vocês conhecem muito bem. Quando vocês jogam bola, podem ser de vários tamanhos, ó, grande ou menorzinhas. Aqui eu tenho um cubo. Vocês se lembram onde vocês encontram um cubo? No dado. Aqui eu tenho outros tipos de dados. Dados de números e dados. Esse dado aqui é de vogal. Esse é o cone. Vocês vão lembrar do cone quando vocês veem um chapéuzinho de aniversário ou a casquinha de sorvete. Que delícia! E esse aqui, o paralelepípedo. Nós temos a caixa, vários tipos de caixa. Que delícia! Esses são os sólidos geométricos e vocês encontram eles muito na casa de vocês. Eu quero até saber o que vocês têm na casa de vocês que tem esses formatos. A Danica está perguntando aqui, tem pontas? É redondo? Os sólidos geométricos se classificam em poliedros e não poliedros. Uma forma de diferenciá-los é usar o critério. Os que rolam nós chamamos de não poliedros. E os que não rolam, nós chamamos de poliedros. Então, para diferenciar, a gente diferencia assim, os que rolam e os que não rolam. Mas o nome correto seria chamar de não poliedros e de poliedros. Uba, é hora da leitura. As três partes. Textos e ilustrações. Edson Luiz Kosminski. Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as três partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então que as três partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro
e justamente na barriga de um pássaro formado por outras 3 partes. E assim, as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo, aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gosta de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima dessa ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali. E assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A vovó gostou muito da ideia e, para comemorarem, as 3 partes e a vovó colocaram um disco na vitrola e dançaram cada uma a seu jeito. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. Uma casa numa cidadezinha. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim. E para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir com a vovó e as 3 partes. Agora nós vamos brincar de desembaralhar as letras. Que desenho é esse? É um barco. Como que nós escrevemos a palavra barco? Qual que é a primeira letrinha? Ba, ba, ba. É a letrinha B. Só que eu falo ba. Ó, depois da letrinha B vem uma vogal, ó, ba. Isso, é o A, ba. Vamos riscar o A, só que eu falo bar. Ó, é comprido, ó, bar. É a letrinha R. Co. E o C. E a vogal O. Barco. A próxima.
tenho aqui uma gangorra. Como que eu escrevo gangorra? G. Que letrinha que começa? G. Eu falo gan. Que vogal que vem? A vogal A. Gan tem um som nasal. Que letra que faz o som nasal? É a consoante N. Ó, gan. Go. É o G. E qual vogal? Ó, gan, go. É o G. E o O? Gan, go, ha. Ó, ha. É bem forte. Coloco a letrinha R. Só que como é forte, eu tenho que colocar 2 vezes a letrinha R. Gango, ha. E a vogal A. Gango, ha. Gango, ha. Vamos ver a próxima. Nós temos aqui um escorregador. Como eu escrevo escorregador? Ó, Que letra que começa? É a vogal E. Ó, Ó o sonzinho da cobra. Vem a letrinha S. Co. E o C. E qual vogal? Co. Eu sei o O. Re. Ó, é forte de novo, ó. Re. E a letrinha R. Mas eu coloco mais um R. Escorrer. Que vogal que vem? O E. Escorrer. Ga. É o G. E a vogal? A. Escorregador. Ó, do. Que letrinha que vem? O D. Escorregador. Depois do D, vem a vogal O. E a última letrinha é a letrinha R. Escorregador. Vamos ver, ó. Escorregador. E aqui, no que as 3 partes se transformaram? Em um pássaro, ó, pá. Qual que é a primeira letrinha? É o P. E a vogal? A. Pá. Só que essa vogal aqui tem acento, ó. Pá. Sa. Ó, o sonzinho da cobra, ó. Sa. Eu coloco a letrinha S. Só que eu tenho que colocar mais uma vez a letrinha S, para ela ficar com som forte. Senão, se ela ficasse só uma letrinha S, ela ia ter outro som. Então, ó, passar.
Que vogal que vem agora? O A. Passar. Ro. E o R. E a vogal? O. Pássaro. Próxima palavra, nós temos aqui uma ponte. Ponte. Qual que é a primeira letrinha? P. E depois, que vogal que vem, ó? Po. Vogal? O. Só que aí nós vamos ter o som nasal, ó. Pom. Que letrinha que faz o som nasal? É a letra N, ó. Pom. T. E o T. E a vogal? E. Ponte. Agora nós temos um peixe. Peixe. Qual que é a primeira letrinha? O P. E depois que vogal que vem, ó, peixe. A vogal E. Só que eu falo pei. Tem mais uma vogal aqui. Que vogal que é? É o I. Peixe. É o X. E a vogal E. Peixe. Agora nós temos uma raposa. Ra. Qual que é a primeira letrinha? É o R. Ra. É o R. E a vogal? A. Ra. Po. É o P. E a vogal? O. Raposa. O S e o A. A letrinha S, quando ela está entre duas vogais, ela tem o som de Z. Raposa. Agora nós temos um vaso. Vá. É o V e o A. Vaso. O S e o O. Ó, de novo, a letrinha S está no meio de duas vogais, então ela tem o som de Z. Vamos ver a tarefa? Página 17. Número 1. Em sala, falamos sobre diferentes tipos de moradia. Desenhe ou cole no espaço a seguir a imagem de uma moradia diferente da sua. Então, vocês vão desenhar ou colar uma moradia diferente da de vocês. Aqui no número 2, vocês vão escrever o nome de alguns materiais usados na construção dessa moradia. Tchau, crianças! A nossa aula terminou. Até a próxima!